pro conteúdo ficar legal, né? Eu vou ver se eu consigo juntar esse vídeo com o vídeo de ontem, pra quando eu for subir ali na plataforma ficar um vídeo só, né? Não ficar dois vídeos soltos. Então tá, gente. Só conferir aqui se está gravando. Começou a gravação. Vou terminar aqui o conteúdo do Price Action com vocês, tá? Que a gente teve ontem. Que tivemos ontem. Vocês estão vendo a minha tela? Só confirma aí pra mim, por favor. Sim, estamos, Miguel. Perfeito. Ô Fê, eu tinha te multado pelo servidor porque tava uma barulheira, mas multa aí pela sua conta. Já te liberei. Bom, então tá. Vamos lá. A gente parou ontem em figuras de reversão, né? Então a gente viu ali um pouco da explicação de suporte de resistência, LTA, LTB, canais de alta, canais de baixa, um pouco disso aplicado à noção de mercado. A gente chegou a ver alguns padrões de candles, né, como ali o martelo, o pin bar, Marguzu, enfim, alguns padrões ali, alguns candles específicos que formam padrões dentro do gráfico que são relevantes ali no nosso dia a dia. E agora eu vou começar a mostrar para vocês algumas figuras um pouco mais macro, tá? Que vocês têm que olhar um pouco mais de gráfico para poder observar essas figuras dentro do nosso gráfico ali que a gente vai estar operando. Essas figuras aqui apresentadas, elas são figuras de reversão. Quase sempre, tá, a gente vai estar trabalhando com figuras de reversão. Por quê? Porque por mais que você pudesse identificar uma tendência, quando você identifica essa tendência, ela provavelmente já aconteceu uma grande parte dela. E provavelmente ela vai ser interrupta por alguma outra reversão, ou se ela for a própria correção, ela vai voltar à tendência normal dela. Então, para não termos esse atraso, nós esperamos uma reversão para aí sim a gente tomar alguma atitude dentro do mercado. Ah, porque está com uma tendência de baixa. Não, tudo bem, mas qual que é o melhor momento de você entrar? Tá? E ali a gente vai procurar os melhores momentos, as melhores oportunidades. E esse tipo de linguagem que eu estou usando para passar para vocês é tanto a linguagem de opções binárias como de Forex. Tá? Qual que é o melhor ponto de entrada? Né? Qual que é o melhor ponto? Por exemplo, aqui vamos imaginar este fundo duplo, que é uma imagem aqui que a gente pode estar observando. Deixa eu só ver uma coisa. Eu troquei de plataforma. E eu acho que eu não vou ter a minha ferramenta para rabiscar. Só um minuto. Pera aí, pessoal. Eu troquei de plataforma, de PowerPoint. Eu estou usando a WPS. Mas é a primeira vez que eu fui usar hoje. Eu acabei de ver que não tem lápis. Eu gosto bastante de rabiscar, como vocês já perceberam. Deu falta ali do lapisinho para rabiscar. Tá, bora. Perdão aí Tá vendo que aqui, ó, o outro não tinha as ferramentas, isso me atrapalha. Aqui, figura de reversão. Então tá. Então imagine que... Mas por que não tá mostrando a minha canetinha? Bom, tá bom. Vai ficar sem rabisco hoje. Então imagine que você tá ali identificando uma tendência, tá? Mas você não busca o melhor ponto de entrada
dentro dessa tendência e aí você acaba entrando aqui, tá? E aí você acaba pegando essa pernada de correção de alta, né? Você poderia, por exemplo, estopar aqui. O que é o estopar? É você atingir o valor que você estava dentro do seu gerenciamento ali de perda dentro da operação. Você podia alcançar essa perda, né? Então, por mais que seja uma tendência, você tem que saber o ponto de você entrar, né? Então aqui nós vemos aqui um padrão de padrões de candles, né? De rejeição, de frustração do preço nessa região e essa correção, tá bom? E aí, mas aqui seria um bom ponto de entrada? Não, porque se eu só estiver observando esse pedaço do gráfico, baseado no que eu diria de que aqui é um bom ponto de entrada para reversão? Nenhum. Eu não tenho fundamento, tá? Não tenho fundamento. Por quê? Porque esse foi um grande candle, tá? Esse foi um grande candle. Ele poderia tanto fazer essa correção como continuar o movimento em outro momento fazer novamente continuar a sua tendência, tá? Por aqui de baixa nesse caso, que seria dessa pernada, ok? Então aqui, ó, aqui não seria um momento de você fazer uma operação. Isso quando eu falo que esse não seria o momento, eu estou falando de uma operação que você se posiciona. Agora, em opções binárias, qualquer ponto de reversão é interessante. Aqui é interessante, aqui é interessante, aqui é muito interessante, aqui é interessante. Por quê? Porque a gente opera para o mesmo candle ou para o próximo candle. Tá? Nossas operações são muito curtas. Então, para opções binárias que tem a questão tempo, tá, inserida também no seu gerenciamento, isso aqui se torna interessante para nós, porque você não recebe pelo tanto que o gráfico andou, você vai receber pelo acerto do lado que o gráfico for. Então, se aqui é um ponto de reversão e você entra com uma compra, é um ótimo ponto aqui para você fazer algumas entradas de compra, tá bom? Agora, no cenário de você se posicionar numa operação, que você não está levando a questão do tempo, mas sim da pernada que o gráfico faz para você poder tirar lucro através disso, esse ponto não é interessante, tá? Nem esse ponto aqui é interessante, tá bom? Então, o que? Essa imagem aqui que nós vemos é uma figura de reversão. Como se chama essa figura? Fundo duplo, tá? Por que fundo duplo? Vocês lembram que eu falei para vocês sobre topo, topo, fundo, fundo, para vocês buscarem isso dentro do gráfico? Né? Aqui ó, um topo, aqui um fundo, aqui outro fundo, aqui outro fundo, tá? Então essas imagens, esse cenário é o cenário que você vai estar buscando aqui. Então quando você identificar esse tipo de padrão de figura de reversão, que tem um topo, tá? O gráfico continuou. Em que momento eu vou identificar? Quando essa parte do gráfico ainda não existir. Essa pernada de alta, no caso, não existe ainda, tá? A identificação dele seria aqui, mais ou menos, tá? Nesse ponto aqui. Onde ele vem de uma pernada de baixa, ele tem a rejeição, ele segue o caminho dele novamente para uma pernada de correção do movimento, perde essa pernada de correção, continua a pernada de baixa dele, se frustra novamente e é rejeitada essa região pela segunda vez, ou seja, cria um segundo fundo, tá? E isso é uma figura de reversão, o que? Com uma grande probabilidade da próxima pernada não ser a favor da linha que foi frustrada, mas sim contra, tá? Então seria essa pernada de alta, buscando pagar o movimento que foi feito. Vocês viram que forma um W? É que eu tô sem a minha canetinha aqui. Espera aí que eu vou... Eu prefiro perder um minuto de aula do que ficar sem a minha canetinha. Espera aí. Que eu vou abrir agora. Mais um momento.
agora sim. Eu gosto da caneta porque ainda mais numa aula como essa, que você precisa ver muita imagem, às vezes fica confuso ver isso aqui, né? Vou pegar aqui uma outra cor, colocar azul. Então, ó, vocês conseguem. Que aplicativo é esse aí, Emilio? Que você tem a canetinha aí? Esse aqui é o próprio PowerPoint. É que na verdade eu tô tentando fazer uma migração pra WPS, que ela é um pouco mais funcional, mas como eu não sei mexer nela direito, eu prefiro não perder tempo com ela. Tá? Mas essa canetinha é do próprio PowerPoint. Ah, tá, beleza. Então, ó, aqui a gente pode identificar o quê? Uma imagem, uma letra no caso, né? Um W, tá? É a formação padrão, tá? Dessa figura de reversão. Então, olha aqui, existe um topo e dois fundos. Quando que eu identifico essa figura de reversão? Aqui mais ou menos, tá? Ou se você tiver uma leitura boa, aqui. Ou se você vê este padrão acontecer, você ficar já atento, né? Olha lá, pode formar o quê? Um fundo duplo. Se formar um fundo duplo, eu vou me posicionar. E aí você já está pensando no que o gráfico pode formar, e se formar, já dá o seu gatilho de entrada para você poder entrar. Você não espera formar para aí sim pensar no que... Não. Você já começa a ver, olha, se formar essa figura aqui, eu sei exatamente o que fazer. O quê? Entrar comprado aqui. Tá? Ah, mas pode acontecer de continuar? Pode. Por isso que você precisa de gestão de risco. E aí você colocaria o quê? Você colocaria aqui, ó, o seu take profit, né, que é o seu ganho da operação aqui, que é um ponto relevante, que ele até superou essa região, mas poderia ter saído aqui. E o seu stop, tá? O seu stop loss, no caso, para sair dessa operação, seria usar algum potencial histórico de trás do gráfico, vendo ali algum suporte relevante no gráfico, tá? Caso ele continuasse. Porque pode ser que ele continuasse o movimento ao invés. Ah, mas e se ele continuasse o movimento? Digamos que essa figura aqui não acontecesse isso, tá? Mas ele continuasse o movimento. Poderia ser um fundo se ele voltasse aqui? Não. Por quê? Porque não está na mesma linha, tá? Então não é. O fundo duplo, ele é exatamente na mesma região, tá? Houve rejeição na mesma região, tá? Não na linha, mas na mesma região. Agora, uma disparidade dessa, por exemplo, isso já não é fundo duplo, tá? Isso a gente já pode considerar um ombro cabeça a ombro, que eu vou chegar lá. Tá bom? Que aí é um outro tipo de figura que você pode tentar identificar dentro do gráfico para poder fazer os seus gatilhos de entrada. Mais uma vez, essas figuras de reversão dentro da Ike Option, dentro de opções binárias, elas vão ser relevantes aqui, tá? Nos pontos de reversão. Mas essas pernadas de alta, elas não serão assim tão importantes para nós, a não ser que a gente surfe elas, tá? A não ser que a gente surfe com elas. Só que acaba sendo um pouco arriscado, porque não é porque esse padrão, essa figura aqui que eu peguei para mostrar para vocês, que está com essa super pernada de alta com todos os candles verdes, que realmente todas as figuras de fundo duplo serão assim, tá? Pode ser muito verde, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, entendeu? Então, vou surfar. Você vai tomar alguns loss, pode ser que você saia até negativo tentando surfar, porque por mais que o candle verde ele tenha relevância no tamanho, na magnitude dele, a variação de coloração entre verde e vermelho pode ser a mesma, tá? Ou muito próxima. Então, em opções binárias, por isso que surfar em opções binárias, a gente fica um pouco com o pé atrás. Porque, olha só o baita movimento que fez. Mas aqui, por exemplo, pode estar em 15 minutos. Em 15 minutos você acaba achando esse tipo de imagem. Mas 1 minuto, 5 minutos, não que não aconteça, mas é um pouco mais difícil. E esses pavis aqui é onde a gente acaba tomando loss, tá? Tentando surfar isso. Não que eu não recomende vocês criarem um setup para surfar uma tendência. É interessante isso. Tem pessoas que só fazem isso. Às vezes eu faço isso, quando não existe uma outra opção dentro do gráfico. Quando eu vejo de que as reversões não estão funcionando, de que está com uma tendência muito forte. Então ali você vai surfando mesmo o gráfico,
com bastante gerenciamento e pegando ali, por exemplo, vários puts, né, várias vendas ali, até uma hora que, ó, tomei um loss aqui, tá? Aqui continuaria, aqui tomei outro loss. Ah, viu um padrão relevante, melhor vou parar de surfar a tendência, porque pode ser ponto de reversão. Aí eu já entro com uma compra, tá? Então, a questão é, eu vou fazer reversão, vou fazer tendência, o que eu vou fazer? Você vai fazer o que o gráfico te mostra. Se o gráfico te mostra que existe uma possibilidade de você surfar uma tendência, surfe a tendência. Se o gráfico te mostra que existe uma possibilidade de você pegar um ponto de reversão, pega esse ponto de reversão. Tá? Não fica muito nessa, não, porque eu sou especialista em reversão. Não, porque eu sou especialista em tendência. Não, você tem que ser especialista no gráfico, naquilo que ele te mostra. Tá? O gráfico ele vai estar te mostrando. O gráfico, na verdade, está nem aí se você pega a tendência, se você pega a reversão. Tá? Isso nem entra ao caso. Então, é você se aproveitando dele. Tá bom? Então, essa figura aqui, acho que ficou claro, é um W. Tá? E mais uma vez, não é porque os candles estão dessa maneira, dessa sequência de coloração, que no gráfico será dessa maneira. Tá? Não quer dizer que a correção, essa primeira correção aqui, tem que ser com um baita candle verde, tá? De força. Uma barra elefante que a gente chama, porque parece uma tromba de elefante. Tá? Não é isso. Isso poderia ter sido gradativamente como foi aqui, tá? Mas mesmo assim formaria o quê? O W, na mesma região. Dois fundos, um topo. Olha aqui a região que interessante. A gente poderia ter se aproveitado aqui também dessa região, e identificou o fundo, um fundo duplo. A gente aproveitaria, por exemplo, numa operação de Forex com uma compra, com uma pernada dessa. Take profit aqui e o stop loss, por exemplo, aqui em alguma região de histórico potencial. Próximo exemplo, topo duplo. O topo duplo, ele é praticamente a mesma coisa que o fundo duplo, só que é a figura revertida, tá? É a figura trocada. Então aqui, ó, a gente tem o quê? A gente tem um M. Aqui a gente tem o W. E aqui a gente tem um M. Mas essa está mais difícil de enxergar. Tá, mas o padrão é o mesmo. Ó, um topo, outro topo, e antes desse topo, um fundo. Vocês estão vendo? E esse padrão aqui, ele pode ser encontrado em qualquer tempo gráfico, tá? Qualquer tempo gráfico. E isso é muito legal quando você pega, por exemplo, um gráfico de 1 hora e você está observando o gráfico e identifica que, por exemplo, o gráfico está aqui. Isso aqui não existe ainda. Ou seja, o gráfico está aqui. E você está identificando que o gráfico já deixou um topo, acabou de deixar um fundo e está buscando ali o segundo topo duplo. Isso é uma figura de reversão. Só que está no gráfico de 1 hora. Só que você sabe que, a longo prazo, por mais que o preço ele possa corrigir com um candle vermelho, o gráfico vai estar buscando o quê? Esse topo duplo aqui, a não ser que aconteça alguma coisa no mercado que faça ao contrário. Mas olha só, aí o que você já tem na sua cabeça? Só de você ter analisado isso, por exemplo aqui, só de você ter analisado em H1, que quando você for operar opções binárias em 5 minutos, você vai buscar sempre operações que estejam propensas à compra e não à venda. Porque a venda não é tão garantida como a compra. Por quê? Porque em H1 está acusando o quê? Um topo duplo. A formação de um topo duplo. Ainda não formou, mas você está analisando. Você fez uma análise, tá? De que existe essa probabilidade. A probabilidade é grande. Tá? E aí o quê? Eu vou ficar entrando vendido? Não, eu vou entrar comprado. Isso é importante. Tá bom? Porque senão a gente fica nessa de ficar buscando figura de reversão, candle de reversão e não olha para o mercado macro. E aí o que acontece? Você fica brigando com preço, você fica entrando com compra, onde não tem onde entrar compra. Não tem. Olha isso aqui. Quantos loss você ia tomar seguido tentando brigar com preço? Tá? Então é importante entender o que está acontecendo no mercado. Por que está fazendo essa imagem aqui? Está em 5 minutos isso aqui? Vamos olhar o gráfico de 30 minutos. Vamos olhar o gráfico de 1 hora. Vamos tentar entender o que está acontecendo no gráfico. O que está acontecendo? Está formando alguma figura de reversão?
um oco, um fundo duplo, um topo duplo, tá bom? Então aqui, ó, o W, 2 fundos, um topo, e o topo duplo, 2 topos e um fundo. Tá bom? Próximo, oco, OCO. Por que OCO? Ombro, cabeça, ombro. Porque parece que o cara tem uma cabeça aqui, aí tem um corpinho dele, o ombro e outro ombro. Tá? Olha o bonequinho aqui. Sou péssimo em desenho, mas é isso. Tá bom? Ah, mas por que chama dessa maneira? É a maneira como foi criada a leitura disso, tá? Uma imagem, você procura identificar uma imagem, tá bom? Então lá, novamente, o ombro ele vai ser seguido de uma tendência de alta, ok? Ele vai sofrer aqui a frustração do preço, ele vai deixar esse padrão de frustração do preço, ele vai fazer a reversão, ao fazer a reversão, ele vai se frustrar novamente com o preço, tá? Essa correçãozinha que ele está fazendo aqui vai ser frustrada e novamente ele vai voltar. E aí é interessante, você se atenta, né? Porque, ó, aqui no caso é um topo. Aqui ele fez o quê? Um topo. Ele acabou de fazer aqui um fundo. Aqui ele fez o quê? Um fundo. Se ele chega até aqui e reverte, ou ele cria resistência aqui, você vai saber de que existe a probabilidade de ser um topo duplo. Agora, se ele passa essa região e rejeita acima, existe uma grande chance de ser o quê? Um ombro, cabeça, ombro. Então, novamente, rejeitou o preço, pernada de correção, rejeitou o preço, voltou e normalmente, tá? Ele o segundo ombro, tá? Que é a terceira figura formada dentro dessa lógica de figura de reversão. Por que figura de reversão? Porque, ó, ponto de reversão e ponto de reversão. Tá? Peguei a reversão no começo, peguei essa pernada. Peguei essa reversão, peguei essa pernada. Peguei essa reversão, peguei essa pernada. Tá? Peguei essa reversão, peguei essa pernada. É diferente de você pegar a pernada aqui. Olha só o que você poderia ter andado só. Que pouco. E se tivesse voltado? Por isso que não é só identificar a tendência, mas o ponto de reversão é essencial. Porque quando ele reverte, ele mostra, sinaliza para você uma nova tendência, é um momento interessante para você estar entrando numa operação de position, tá? Como um swing trade, como até operações de day trade que você opera pernada. Mas em opções binárias, mesma funcionalidade. Olha aqui, ó, pavio, 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 tá? Ou até mesmo, ó, virada de candle, ó, deixou o pavio grande, virou candle vermelho. Deixou o pavio grande, virou candle vermelho. Olha esse vermelho. Deixou o pavio grande, candle verde. Olha só quantas entradas em opções binárias daria para ter feito. Que mesma coisa, pavio, reversão de cor. E o Okoi? O Okoi é a mesma coisa que oco, só que ao contrário. Mesma coisa que fundo duplo e topo duplo. A única coisa que o fundo duplo é o W, o topo duplo é o M. Então, se oco é assim, o Okoi vai ser como? Assim. Né? Ó, o ombro aqui, cabeça aqui, o ombro aqui. Tá bom? Mesmo padrão, gente, mesmo padrão. Tá? Exatamente a mesma explicação que eu dei sobre o oco, mesma explicação sobre o okoi. Não tem nenhuma diferença. Tá? Você vai identificar aqui o que? Primeiro fundo, primeiro topo. Se este fundo aqui fosse mais acima, tá? Mais acima, aonde não teve pavio, mas aonde ficou o corpo, aí sim poderia ser considerado o quê? Um topo duplo.
perdão, um fundo duplo, tá? Um fundo duplo, tá bom? Porque seriam regiões próximas, ó, como esse foi próximo desse. Se esse fosse próximo desse, aí sim formaria um W, tá? Como não, foi abaixo, você fala, opa, pode ser que forme o quê? Um ocoide, tá bom? E aí você tem o quê? Um fundo, um topo, um fundo mais baixo, um topo na mesma linha, tá? E outro fundo. Deu para entender? Então, assim, como utilizar isso no dia a dia? Sempre buscar. Você não vai virar um caçador de figurinhas, tá? Que nem você deitar ali na praia, olhar para o céu e ficar tentando enxergar figura na nuvem. Tem muita gente que é muito fundamentalista que usa como piada isso, né? Ah, não, porque os caras gráficos ficam olhando para a nuvem tentando enxergar dinossauro, né? Ficam olhando para o gráfico tentando enxergar borboleta, umas coisas assim. Mas realmente, a ideia não é vocês ficarem caçando figurinha, tá? Não é, ah não, olha aqui, formou não sei o que. Não, não é isso, tá? Mas é que existe esse padrão, tá? E é um padrão matemático. Existe esse padrão e ele acontece, tá? É comum acontecer. E é um padrão extremamente forte dentro do mercado. São padrões relevantes, tá? O oco e o okoi são figuras mais complexas de você identificar, tá? São figuras um pouco mais complexas. Também parece um M, né? Também parece. Só que ele tem as suas diferenças, tá? No caso, a terceira pernada, ele é anterior, tá? A correção é anterior à pernada da cabeça. Aqui no caso não, tá? São características diferentes. E que só o tempo ali olhando para a tela, observando a tela, que vocês vão conseguir ir pegando assim os gatilhos. Mas é legal vocês saberem que existem essas imagens, tá? Que dá para trabalhar elas. E é legal também, mais uma vez, exercício de fixação. Pegar o gráfico lá, vamos analisar. Pega gráfico de tempo maior, que normalmente tem uma hierarquia maior, tem um respeito maior de price action. Você vai conseguir identificar lá, uma tendência. Aí do nada você vê, olha só, aqui, um oco, formou ombro, cabeça, ombro. Aí você tá vendo aqui, aí do nada, perdão, deixa eu apagar isso aqui. Aí do nada no gráfico tá acontecendo lá as coisas. Aí do nada ele faz isso aqui, ó. Que é isso aqui? Fundo duplo, tá? E aí vocês vão pegando isso. E aí conforme vocês forem pegando isso, vai chegar um momento que vocês vão olhar pro gráfico e sem linha, sem nada, vocês vão falar, olha só, é um fundo duplo. Ah, olha só, é um topo duplo. Ah, olha só, é um oco, um okoi. Tá bom? Ou tá formando um. Quando você identifica a formação de um, a probabilidade de um, aí sim é muito interessante. Porque aí você começa a entrar com confirmações. Ah, só porque parece que está formando uma figura, vai formar uma figura? Não. Existem várias variáveis ali dentro do gráfico, do mercado, de tudo aquilo que está acontecendo naquele momento, que vai coincidir para a formação dessa figura. Não é só porque parece a imagem, eu vou lá e vou achar. É a mesma discussão que a gente teve sobre a estrela da manhã, o arame, o engolfo. Ah, quando formar é só... Não, não é só entrar. Precisa de confluências. E aí você entra com uma confluência, por exemplo, a média móvel ela estava aqui, ó, ela está apontando para cima, a média móvel, por exemplo. Você vai lá e traça uma Fibonacci. Você traça uma Fibonacci, a gente vai ter aula de Fibonacci, mas vai aparecer lá os níveis de Fibonacci, que são cálculos matemáticos. Aí você fala, olha lá, tocou na 50, voltou, tocou na 0, rompeu, tá? Olha só, tocou na 61, vai voltar. E isso é confluência, você utilizar
pô, tá formando uma figura de imagem, tem Fibonacci, tem não sei o que. Tá bom? Seguimos. Triângulo ascendente. O triângulo ascendente, pessoal, nada mais é do que você traçar ali uma LTA, tá bom? Identificar uma tendência de alta e se traçar um LTA, junto com uma resistência. Como assim? Você tá ali no gráfico, você tá olhando o seu gráfico, e aí você vai lá e identifica uma resistência, você traça uma resistência. Por quê? Porque o preço está abaixo dessa linha, aí é uma resistência. E ela tá aqui, né? O gráfico tá indo, já tocou algumas vezes, né? Voltou, não sei o que, tudo mais. E aí o que acontece? Ele começa a formar uma LTA, certo? Você vai lá e traça essa LTA. Quando você traçou essa LTA, você fez um triângulo ascendente. Tá vendo que é um triângulo ascendente? E isso vai afunilando o preço. Por quê? Porque os toques que ele dá nessa resistência, ele começa a respeitar. E ele começa a afunilar isso. Tá bom? E aqui no caso, ele vai apontar o quê? O rompimento, tá? Desse movimento. O rompimento desse movimento. Da mesma maneira que o triângulo descendente, que é a mesma lógica, exatamente a mesma lógica, a única diferença, a única diferença aqui é que você vai traçar uma LTB, tá? Ou seja, a sua linha inclinada ela vai ser uma resistência e a sua linha imaginária, ela vai ser horizontal, vai ser um suporte, tá? Mas é a mesma lógica, mesma coisa, vai acontecer o afunilamento, tá? Até que chega numa hora de congestão e de rompimento, tá bom? Ah, mas e os pontos de entrada aqui? Eu tenho um monte de ponto de entrada aqui, ó, ponto de entrada aqui, ponto de entrada aqui, ponto de entrada aqui, tá? E aqui no caso que formou a congestão, é um momento de alerta, um momento de atenção para rompimento, que você também pode, dependendo da sua análise, operar esse rompimento. Beleza? E aqui eu coloquei uma imagem sem ser o gráfico, né? Para ficar um pouco mais explicativo. Então, ó, fundo, 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 né? Tracei aqui uma linha de tendência. Aqui também, tracei uma linha de tendência. Aqui fiz o suporte e resistência, linhas horizontais. Afunilamento, tá? Uma região que tem grande probabilidade do que? De acabar tendo um rompimento, tá? Seguimos. Bandeira, padrão de bandeira, que é muito falado aí, mas é uma maneira um pouco difícil também de utilizar. Todas as figuras, elas são interessantes, mas elas não são tão práticas na visualização, tá? E muitas vezes você acaba tanto querendo ver uma imagem dessa que você acaba vendo onde não tem. E isso é ruim, você tem que treinar. Tá, você tem que treinar. Por isso que muita gente vicia em suporte e resistência só, e fica só em suporte e resistência, não usa mais nada, porque o suporte e resistência é tão simples, né? Identificou aqui um topo, coloca uma resistência, identificou aqui um fundo, coloca um suporte, né? Então aqui, figura de bandeira. O que é uma figura de bandeira? Uma pernada de baixa ou de alta. Nesse exemplo aqui é uma pernada de baixa, tá? Uma pernada de baixa, seguido de um respeito, de um suporte, tá? De uma região, onde existe um congestionamento do preço, tá? Indecisão do preço aqui, ó, grandes velas verdes, grandes velas vermelhas, tá? Loucura. Porém, com o preço fazendo correção. E aonde que está a bandeira? Tá aqui, ó. Desenhar a bandeirinha.
Ela tá de ponta cabeça, tá bom? Mas é uma bandeira. Não sei se dá pra vocês verem. Tá bom? Ó, é isso aqui a imagem. Uma bandeirinha. Só que o que? Ela tá do que? De ponta cabeça. Ela seria assim se fosse ao contrário. Se fosse uma tendência de alta, aí tivesse o congestionamento e o rompimento. Aqui, ó. Bandeira. Perfeito? Então, novamente, o que eu operaria aqui? Primeiro, eu ia conseguir traçar um canal, tá? Um pequeno canal aqui. E eu iria trabalhar os pontos de reversão, tá? Buscando esperar o rompimento. Por quê? Porque o momento de rompimento é o momento onde vai jorrar o preço para baixo, nesse cenário aqui. Por quê? Porque aqui foi onde teve a congestão, certo? Depois que ele supera essa congestão, não tem nada mais segurando, então o preço jorra para baixo. Isso é um padrão. Por isso que a bandeira ela é bastante utilizada. Então aqui, no caso, esse exemplo ele tá como o quê? Como uma operação de position novamente, tá? Então, ó, aqui seria o ponto de entrada, o rompimento, tá? Isso é uma vela de rompimento, confirmação do rompimento, a gente entraria vendido, buscando o quê? Esse alvo, tá? Por que esse alvo? Ah, não sei, teria que olhar o potencial histórico aqui, que não tem nessa imagem, tá bom? Ah, e o meu stop, onde seria? Seria aqui, no topo. Seu stop loss, colocar SL, seria aqui. E o seu take profit, que seria o seu ganho, seria aqui. Perfeito? Mais uma vez, cenário aqui de swing trade ou day trade. Isso aqui acontece em um dia, dá para você operar isso. Agora, pontos aqui para opções binárias. A gente buscaria os pontos de reversão, tá? No congestionamento, a gente buscaria esses pontos aqui. No início do congestionamento, tá? Se o congestionamento já está há um tempo ali, seguido de alguns candles, é um momento de alerta, um momento que a gente acaba não fazendo nada, tá? O ponto, na verdade, que a gente utilizaria depois de um tempo de congestionamento seria a parte superior para reversão. Por que a parte superior? Porque a própria bandeira, que é uma figura de imagem, ela acusa o quê? Que depois dessa congestão, o preço volta a fazer a tendência que ela estava fazendo anteriormente. Ah, mas é só isso? Só vou usar essa imagem e fazer esse canal? Não, porque eu fico até um pouco sem ter conteúdo para dizer para vocês do porquê, porque é muito pouco realmente. Eu estou apresentando para vocês uma figura apenas. Mas como que eu iria utilizar isso no meu dia? Eu usaria ferramentas, muitas outras ferramentas, tá? Que eu ainda não apresentei para vocês, principalmente a Fibonacci eu utilizaria aqui. Que provavelmente isso aqui tocou em algum nível importante da Fibonacci. E aí seria um gatilho tremendo para a gente poder estar entrando vendido. Tá bom? Então, a gente, novamente, concilia uma série de conhecimentos dentro do gráfico. Formação aqui de uma pernada. Você vê aqui uma figura, bandeira, congestão. Toque na 61, por exemplo, da Fibonacci, que eu vou ensinar para vocês. Estouro para baixo. Perfeito? Outra imagem, figura de linguagem, figura de linguagem não, perdão. Figura ali de reversão. O retângulo, tá? Como eu já apresentei para vocês, o gráfico, ele tem só 3 formas de andar. Só 3 formas. Tá? Não existem outras. Só 3. Para cima, para baixo ou para o lado. Só existem essas 3 formas. Não tem outra. Tá? São só essas 3 possibilidades no gráfico. E o que acontece? Toda a tendência
ela pode ser seguida de uma nova tendência ou de uma lateralização para a formação de uma nova tendência. E é exatamente o que a gente está vendo aqui nesse gráfico. Tá bom? A gente, no caso aqui, só deixa eu ver se eu tenho outra imagem. Não. A gente, no caso aqui, vai ver o que? A lateralização do mercado. A gente sabe que depois de uma lateralização de mercado, o que segue? Uma nova tendência. E o que vai acusar para você essa nova tendência? A maneira como a maneira como os candles se comportaram dentro dessa lateralização, desse processo de acumulação que a gente pode identificar, ou realização, tá bom? Então, e o que acontece? Nós vamos identificar o tamanho dessa lateralização. Identificando o tamanho dessa lateralização, a gente tem um eixo, certo? O que a gente faz? A gente reproduz esse eixo aqui novamente. E o que a gente faz? A gente projeta uma probabilidade de onde o gráfico pode chegar. Isso novamente, mercado de position, tá? Um mercado em que você vai se posicionar. Você precisa saber para onde você está indo. Ah, ele veio de uma tendência, lateralizou, vai seguir uma nova tendência. Até aonde? Tá? Por mais que continuou essa tendência, você precisa saber aonde você pode se posicionar. Então, olha aqui, eu reproduzo o eixo, tá? O tamanho dessa lateralização aqui, e aí sim eu crio, digamos que eu consegui reproduzir exatamente esse tamanho aqui também. Eu crio aqui métricas da minha operação, tá? Então aqui seria o meu take profit, e aqui seria o meu stop loss arrojado, ou o meu stop loss aqui menos arrojado, tá bom? Perfeito? Deu para entender essa figura? Essa figura ela é bem simples, e ela vem de um padrão lógico de mercado muito simples também, de que o gráfico ele pode seguir uma tendência, tá? Mas ele pode se lateralizar por um momento, para continuar outra tendência, lateralizar novamente, para fazer a correção, tá? E esses retângulos aqui a gente acaba utilizando para entender qual que é o tamanho dessa lateralização, tá? E qual que é o tamanho da próxima pernada que a gente pode se posicionar. E, claro, em opções binárias, pontos relevantes. Meu, você identificou isso aqui vai ser a mesma coisa. Então, esse tipo de lateralização dá para fazer muito dinheiro. Tá? Se você souber fazer os seus pontos de entrada. Então, ó, ponto de entrada, pontos de entrada, tá? Pontos de entrada, beleza? Aqui também teve pontos de entrada. E aí, o que você pode fazer? Você pode achar regiões aqui de respeito. Por exemplo, aqui, essa linha aqui é difícil fazer. Ai, deixa eu ver se eu consigo fazer uma reta. Tá? Seria uma linha que daria para você utilizar no gráfico. Aí você já conseguiu criar mais um ponto onde você poderia entrar. Por exemplo, aqui. Aqui. Viu só quantos pontos a mais você conseguiu achar em opções binárias? Ó, uma operação, duas operações, três operações, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não vou contar essa porque, cara, 11 é o que? A zero, velho. Respeitou, tá? O que? A lateralização. Porque primeiro você identificou a lateralização, depois você replicou isso. E é claro, você vai observando, o canal não é eterno. Em que momento eu vou saber que não é eterno? Quando eu começar a ver o que? O preço se aproximar mais
das paredes ou dos tetos, tá? Desse canal. Desse canal não, perdão, dessa lateralização. Então, quando o preço começa a se aproximar demais, tá? Por exemplo, aqui daria assim para ter utilizado, mas se esse candle, por exemplo, se esse candle verde não fosse verde, mas fosse vermelho, e aí ele testasse aqui, já seria um sinal de alerta, tá? Para tomar um pouco mais de cuidado, tá? Agora, se, por exemplo, esse candle ele fecha mais aqui e aí abre um verde, ó, que nem aqui, ó, que nem nesse exemplo aqui, tudo bem? Você vê o quê? Que ele está respeitando. Beleza? São pequenos gatilhos ali que fazem a diferença no dia a dia. Beleza? E aqui o último slide desse... Nosso último slide do pullback e do falso rompimento e Marubozu que eu fiz para vocês. Tá bom? Então aqui eu coloquei duas imagens. Eu criei duas imagens. Que as pessoas confundem muito uma imagem com a outra. Eu quero que vocês observem a imagem e tentem entender as diferenças de uma para outra. Tá bom? Qual a diferença notável? O pavio. Esse candle deixou pavio, esse candle não deixou pavio. Tá? Isso muda bastante a leitura que você tem no gráfico. Muda bastante. Por mais que pareça parecido, não é a mesma coisa. Então olha lá. Nós tivemos um candle verde com frustração do preço comprador, seguidos de um candle de força, seguidos de um candle de força de correção. E o que acontece? Isso se caracteriza como falso rompimento. Por quê? Eu vou traçar uma linha aqui. A linha, ela está aqui. Certo? Imagina que o gráfico existe para cá. Então o gráfico ele vem vindo, vem vindo, vem vindo. O candle ele faz exatamente isso. Tá? Ele é frustrado, tentando romper. Mas o próximo candle, ele rompe. Esse próximo candle, ele corrige esse rompimento. Tá? Mas é caracterizado que um falso rompimento. Por quê? Porque não houve pavio. Não houve o quê? Frustração vendedora. O preço tem grande chance de voltar. Tá? Grande força de voltar. Quando ele deixa a frustração vendedora, o que acontece? É que ele tentou a correção, mas foi tão frustrada quanto o candle antes da força do rompimento. Então o que acontece? Só que agora ele já está acima da linha. E toda linha que é superada, ela reverte. Se era resistência, ela se torna suporte. E agora isso é um suporte. Ela foi o quê? Superada. Grande probabilidade de continuar o movimento. Tá? E aí isso é caracterizado como? Como confirmação de um pullback. Ok? O preço tem grande chance de continuar a subir. O pullback, ele nada mais é do que a tentativa da correção de um movimento, tá? E se caracteriza pullback exatamente porque ele mostra que é só a tentativa e não exatamente a correção. Ok? Um pullback jamais vai ser a correção. O pullback é a tentativa. Isso aqui é um pullback. Ok? Então se caracteriza pullback, que a gente fala, ó, se prepara para o pullback. Por quê? Porque esse aqui foi o padrão que ele deixou para nós de que o preço voltaria. Eu entraria o quê? Com uma compra aqui. Perfeito? Aqui eu entraria com uma compra? Não. Por quê? Porque tem grande chance de voltar. Beleza? Aliás, nesse exemplo eu coloquei o fechamento desse candle na mesma linha,
tá? Desses outros dois candles. Porém, esse candle ele poderia fechar abaixo, que é uma confirmação maior ainda de que o preço que vai voltar, que isso aqui foi um falso rompimento, tá? Foi um falso rompimento. O gráfico está aqui, está vindo, aí ele rompe só um pouquinho, ele volta, bate aqui de novo, tá? E ele continua, mas ele não passa. Aqui é o contrário, tá? Aqui a gente tem a nossa linha, o gráfico vindo, ele passa, mas ele é rejeitado e existe uma probabilidade de continuar o movimento. E isso a gente pode identificar como? Só dessa maneira? Não, esse é um padrão relevante para você caracterizar um pullback e um falso rompimento. Mas é claro que se eu estou numa tendência de alta, é ou não é mais garantido, não mais garantido, mas com uma probabilidade maior de que exista pullback, de que exista aqui um candle tentando corrigir, que tem a frustração. Por quê? Porque a tendência é o quê? De alta. Outro candle que tente corrigir, tentativa aqui, pullback, e alta novamente. Vocês concordam? Então não é só falar, tá bom, entendi tudo. Então quando der pavio quando der pavio é compra, quando não der pavio é venda. Não. É você identificar novamente, tá, um padrão ali do que é um pullback, o que é um falso rompimento, através também do que segue o gráfico. Se é uma tendência de alta, se é uma tendência de baixa, se é um mercado lateralizado. Tá bom? Porque o mercado lateralizado também pode apresentar pullback. Beleza? Vocês ficaram com alguma dúvida nessa explicação do pullback? Pergunte aí pra mim, se tiver. Eu tô, Mireu, porque geralmente eu perco dinheiro por causa disso daí, né? A vela tá com muita força, ela passa a nossa marcação lá de H1, ou então de M5, que seja. E aí ela vai com aquela força toda e deixa esse pavio que você tava falando aí. E a minha dúvida é, será que ela vai continuar, Esse né? Ou pavio se vai aqui? fazer o pullback para poder a gente conseguir com a tendência? A minha dúvida é essa aí, mas pelo desenho que você fez aqui, já tá quase tirando a minha dúvida. Então, é porque aqui no caso eu coloquei uma sequência, né? Mas essa sequência, ela tem que ser aplicada ao gráfico para poder fazer sentido, tá? Ela precisa do gráfico ela precisa do conjunto de tudo para poder fazer sentido. Então é a mesma coisa que eu falei aqui, ó, a tendência, certo? Tendência. Aí, digamos, tem uma linha aqui. Ela bate. E aí ela faz, digamos que isso aqui, ó, a gente tem uma lupa. Ela faz exatamente isso aqui. Esse padrão aqui, ele é um padrão de confirmação de pullback. Tá? Ele é um padrão de confirmação de pullback. Teve rejeição compradora? Teve, mas foi superado. Teve rejeição vendedora? Teve. Só que a diferença é de que nós estamos numa tendência de alta e de que a linha imaginária, que era a resistência, se tornou suporte. Então ela se torna novamente relevante naquele momento, tá? Podendo o quê? Aparecer a tendência de alta novamente ali, que a gente utiliza a nosso favor do pullback. Entendeu? Nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, que aparece sem o pavio, é um falso rompimento. Normalmente, quando você observa ali um falso rompimento, ele é muito característico assim, tá? Ele é muito característico assim. Ele aparece aqui, pode até aparecer, por exemplo, aí um outro candle aqui, vermelho, assim. Mas ele continua depois, tá? E aí depois que ele continuou, beleza, já foi. O que vai formar posterior a isso, aí já é outra leitura. Tá bom? A gente só utiliza isso como que foi um falso rompimento. Se foi um falso rompimento é porque realmente eles estão testando, eles estão querendo testar. E aí sim, você fica à espera de um pullback. Que é o rompimento, tá? A concretização do rompimento, que é para você entrar ali a favor daquela tendência. Ok?
E outra coisa, ô Fê, você falou de tempo gráfico. Toma muito cuidado com o tempo gráfico quando você tenta enxergar pullback, porque isso é uma faca de dois gumes, isso pode te confundir muito, porque aí o erro pode ser no tempo de operação que você tem, tá? Porque em opções binárias você tem que pensar que a gente dificulta o mercado. Por quê? Porque a gente está colocando mais um empecilho. Qual que é? É o tempo. Às vezes você acerta a sua análise, mas você erra pelo tempo. Às vezes você acerta que ia ter essa correção, só que pelo tempo o preço acabou ficando acima da sua região e você tomou loss só por conta disso. Mas depois de 2, 3, 5 minutos, ele fez exatamente aquilo que você tinha esperado. Tá? Então tem essas desvantagens que você tem que tomar cuidado. Ah, eu vi um pullback de 1 hora, então é duração de 1 hora esse pullback, tá? Por quê? Porque pullback é virada de candle. É candle, é o candle seguinte. Não dá pra você operar o mesmo candle, pô. Tá? Não dá pra você operar pullback no mesmo candle, você tem que operar o próximo. Então se você vê pullback de 5 minutos, você tem que operar pullback para 5 minutos pro próximo candle. Não dá pra você operar pullback de 30 minutos buscando operação de 1 minuto, 30 segundos. Não dá, tá? Não faz sentido. Ele até pode fazer o pullback ou o falso rompimento que você enxergou no gráfico, mas no tempo gráfico que está acontecendo a figura. Isso é importante. Beleza? Deu para entender essa questão do tempo? Deu. Aí que a minha dúvida é aquilo que eu te falei, né? O que dá dinheiro é pullback, né? Porque ele rompe, mas a gente tem que saber a hora de fazer o pullback. Tem o falso rompimento e tem o maribonzu também, né? Espera aí que eu vou achar um aqui. O Marubozu eu vou chegar ali. Calma que a gente vai chegar ali. Aliás, deixa eu ver só que noção. Tá. Esses gráficos estão bem ruinzinhos. Ó, aqui é a confirmação de um rompimento, tá? Por quê? Candle de força, ele deixou pavio. Porém, o próximo candle, ele deixou pavio do quê? Vendedor. Tá? Por mais que esteja num canal. Existe o pullback curto, pullback médio e pullback longo. É importante a gente saber diferenciar isso também. Aqui a gente pode caracterizar um pullback, tá? É claro, a gente está num canal aqui, a gente não está em uma linha. Fica um pouco mais difícil da gente identificar, porque nós não estamos em linhas horizontais. Mas assim, Fê, o pullback ele acaba sendo até mais relevante para quem é position e não para quem opera opções binárias. Porque você não precisa de tendência, né? Que é o que eu estou tentando falar. Você precisa entender aquilo que o candle está expressando para você. Se o candle ele te expressa que vai ter rejeição naquela região, você consegue ganhar apenas na retração daquela vela ou da próxima vela, tá? Por exemplo, ó, indecisão, tá, do preço de queda, mudança de tendência. Pô, pegaria uma compra aqui, tá? Mesma coisa aqui. Ou seja, não chegou a romper essa região, tá? Nem chegou a fazer falso rompimento.
mas são gatilhos de entrada que você utiliza. O pullback, você tem que ter um pouco mais de cuidado, porque as pessoas confundem a maneira como enxergar o pullback. Tá? Aqui não tem nenhum pullback para eu mostrar para vocês. Olha aqui, Fê. Essa linhazinha, viu? Olha um pullback aqui. Consegue identificar que é um pullback? O pullback, ele é a tentativa. Ele é a tentativa do preço do preço voltar. É a frustração ali é uma força vendedora, uma força compradora que entra em uma tendência contrária, que ela é frustrada logo em seguida. E isso é deixado através de... Eu já ia dar zoom aqui no gráfico, achando que eu estou no meu zoom. Através de um pavio. Tá vendo? A gente está em gráfico de H4, tá? Nesse exemplo aqui. Mas isso aqui é um pullback, por exemplo, tá? A tentativa de voltar o preço para a linha e o estouro para cima, tá? Ó, pullback grande. Deixa eu ver se eu acho outros. Mas se ficar muita dúvida sobre isso, eu tô pensando em fazer uma aula só sobre pullback, porque eu não preparei conteúdo. Mas vamos ver. Eu vou tocar o conteúdo aqui para terminar, para seguir o cronograma que a gente já está atrasado. E eu vou ver se eu preparo uma aula só sobre pullback, que aí eu consigo saciar todas as suas dúvidas. Que aí, para entender exatamente qual que é a sua dúvida, a gente tem que bater um papo, tem que olhar ali no gráfico. Mas eu vou preparar um conteúdo só sobre pullback. Beleza? Mas aqui a Irineu, apresentação. Oi, pode falar. interessante quando você foi preparar essa aula, a gente começar a ver nos gráficos mesmo reais, para a gente começar a entender como que funciona isso na prática, né? Sim, sim, sim. Então, Rua, é segunda-feira a gente já começar a ir pro gráfico juntos de manhã. A ideia é a gente vai pegar a demo ali, claro, e a gente vai começar a operar. E é claro, vai ser meio que uma aula ao mesmo tempo de seguido de operação. Porque a gente vai ali tentar identificar os padrões, identificar como utilizar, que ferramenta utilizar, como que o mercado está naquele dia. Vai ser meio que um treinamento mesmo. Não vai ser nem aula, vai ser meio que um treinamento. Aí ali a gente vai conseguir fazer tudo isso que você comentou, tá bom? Deixa eu seguir aqui então. Então tá, figura de falso rompimento, figura de confirmação de pullback, claro que você tem que olhar também para a questão macro do mercado. Só mutou o microfone aqui, deixa eu ver. O próximo padrão aqui, Marubozu, tá? Marubozu. Predominância do candle de força anterior. O que é o Marubozu? Esse aqui. Ele é um candle que não deixou nem pavio para cima, nem pavio para baixo. Ele pode ser tanto verde como vermelho. Ele significa força, muita força, tanto ou vendedora ou compradora, mas nesse caso é vendedora, tá? Força vendedora. Predominância do candle de força anterior, tá? Predominância do candle de força anterior. Entrada a favor do candle de força. Exemplo 1. Tá? Na verdade, esses dois exemplos aqui, eles têm a mesma finalidade. Eu só coloquei porque aparece no gráfico e aí às vezes a pessoa fica com dúvida por conta da coloração. Mas o padrão é o mesmo. Tá? Depois de um candle de força como esse, tá? Seguido de um gráfico de baixa, tá? Tem que ser seguido de um gráfico de baixa, pode haver o que? A tentativa da correção desse candle, tá? Desse movimento estrondoso que teve. Porém, a predominância, ela sempre vai ser do candle da força anterior, ou seja, do candle que não teve pavio.
chamado Marubozu. Tá? Então a entrada a favor do candle de força. Como assim? Ah, tá subindo, tá subindo. Eu vou entrar comprado? Não. Você vai entrar o quê? Vendido. Quando? Quando ele atingir, no mínimo, 50% o tamanho do corpo do Marubozu. Tá? 50% do corpo do Marubozu. Eu gosto de utilizar uma técnica que eu não gosto de dar nome de técnica pra nada, né? Eu não gosto de nomear como minha. Mas eu nunca vi ninguém fazer isso. Mas eu gosto de pegar uma Fibonacci e traçar a Fibonacci no corpo dessa vela. Porque aí eu vou ter todo o detalhamento em percentual do tamanho dessa vela. Olha que interessante. E eu vou ensinar vocês depois a utilizar Fibonacci, acho que nas próximas 2 aulas. Tá? A gente termina a semana sabendo Fibonacci. E aí o que acontece? Eu tenho aqui uma noção, tá, do percentual de superação desse candle. Só que lembrando que a predominância é do candle maior, do candle de força. Tá? Então a gente entraria o quê? Vendido. Buscando o quê? Essa frustração. Tá bom? Mesmo cenário acontece aqui no exemplo 2, a predominância do candle de força anterior. A predominância é do nosso candle do Marubozu. A entrada a favor do candle de força novamente. Tá? Então aqui é o exemplo de que foi tão frustrado, mas teve tanta frustração de que o candle, o próprio candle que tentou a correção, ele já vai continuar a tendência da predominância do candle de força. E esse é um outro cenário em que o candle ele só sofre a frustração, mas ele ainda continua brigando. Tá? E nesse tipo de cenário aqui, muda, esses 2 exemplos, o que muda neles é a sequência do próximo candle. Tá? A sequência do próximo candle, neste exemplo aqui, existe uma probabilidade grande de ser o quê? Novamente, a favor da tendência. Já este candle, ele existe o quê? Uma chance de ser um candle de indecisão o próximo. Tá? Ou até mesmo um candle com pavio dos 2 lados, mas a favor da tendência compradora. Beleza? O que vai influenciar o próximo candle? O cenário em que esse padrão é encontrado. O cenário. É importante ver aonde esse padrão é encontrado. Esse conjunto é encontrado. Não é, eu encontrei, eu tenho que entrar com compra ou entrar com venda. Mas em que cenário, em que momento, em que tempo gráfico eu encontrei isso aqui? Lembrando que um Marubozu, ele é a mesma coisa do que isso aqui, ó, que a gente chama dos 3 soldados. Aqui, por exemplo, é 15 minutos de gráfico, ele vai dar essa imagem aqui pra gente, mas em 5 minutos de gráfico, a gente vai ter essa imagem aqui. Todos eles vermelhos, né? Vocês viram a diferença? Então, olha só que interessante. Se vocês viram que em M15, que em 15 minutos já foi formado 2 candles dessa maneira, em 5 minutos, existe uma grande probabilidade do terceiro ser vermelho novamente. Claro que olhando para todo o mercado. Deu para entender essa questão do Marubozu, dessa questão da predominância? Sim, agora deu. Perfeito. E aí, quando eu entrar em Fibonacci, se eu não lembrar, vocês me lembrem de mostrar, é uma estratégia que eu utilizo, de traçar a Fibonacci no próprio Marubozu para eu ver qual que é a sustentação dessa rejeição do preço pela predominância do candle de força anterior. Tá bom? Pessoal, beleza, eu te lembro. Esse aqui foi o conteúdo inicial aí de Price Action, tá? Esse é o que é o Price Action. Price Action, ele digamos que a análise gráfica, né, pura, a que você olha aqui para o gráfico e você tenta identificar mesmo padrões de candle, figuras de reversão, tendências através de LTB, LTA,
canais, suporte, resistência. Price Action é isso, tá? Somado também de volume, que vai ser uma aula para outro dia. Mas Price Action basicamente é isso. Vocês já estão aí com bastante informação. Eu digo que já dá até para a gente começar a operar juntos. Mas eu quero deixar vocês com mais conteúdo para segunda-feira a gente começar a parte prática. Tá bom? Então, fechando esse conteúdo de Price Action por agora. Vou encerrar aqui a gravação dessa aula, porque a continuação